Hello, my friends! Tudo bem com vocês? E vamos a mais um vídeo do canal. E mais um vídeo de casos, como eu falei pra vocês, esse vai ser o background dos vídeos de casos, então toda vez que eu estiver fazendo vídeo aqui, você já sabe que é vídeo de caso, tá bom? E o caso de hoje é um caso que eu peguei da Netflix. Eu assisti vários casos da Netflix. Tem um que eu quero muito trazer pra vocês, mas eu vou aguardar para ver qual vai ser o final desse, que não tem final ainda, que é um cara que ficou preso 18 anos e depois descobriram que ele era inocente e agora ele tá preso de novo tentando provar a inocência dele de novo, então tá bem louco. Eu vou aguardar aí o resultado desse show pra depois vir falar sobre ele com vocês, tá? Mas eu assisto muitos shows no Netflix, agora eles estão tendo vários shows aí com várias séries aí com casos de assassinatos, pessoas na prisão. E esse caso me chamou a atenção, de novo, casos com crianças. Eu vou trazer aí vários casos da Netflix pra vocês, porque tô assistindo, então como eu tô assistindo o caso na Netflix, eu consigo dar mais informações pra vocês e falar mais o que eu acho, o que eu penso. E o caso de hoje é sobre Wayne Henry Garrison. Ele é um assassino que matou duas pessoas primeiro, não foi preso e depois acabou assassinando outra. E 10 anos depois descobriram que ele era o culpado. Mas vamos começar sobre o caso. Assassino em série infantil de Tulsa, Wayne Henry Garrison. Wayne Henry Garrison é The Child Dismembered. É o desmembrador de crianças, eles chamam. Noite do baile de formatura, 1977, em Tulsa, Wayne estaciona seu carro na entrada de uma casa de 2 andares, no centro da cidade. Wayne endireita nervosamente a sua gravata e bate na porta. Então, o pai dela abre a porta com uma pistola na mão. Você não vai tirar minha filha, descobri sobre você. Deu fora daqui. Wayne estava desanimado e dirigiu até o lago para pensar em suicídio. Pensar em suicídio aos 18 anos? Bem, Wayne provavelmente sentiu tristeza por si mesmo por não se encaixar, mas não pelas duas crianças que ele já matou. Buddy crescendo. Wayne Garrison parece um pedófilo. Quando Wayne era apenas uma criança, ele era muito reservado sobre sua crueldade, mas não tinha medo de revelá-la. Ele implorou a sua avó, Minnie Sperry, que lhe comprasse um coelho branco. Na manhã seguinte, a família acordou e encontrou o coelho morto com o pescoço quebrado. Um dos membros da sua família o espancou por ter matado o coelho. Esta é a única vez que descobri que ele foi espancado. Talvez mais do que regular nos anos 70, né? Que eles não eram muito de bater. Ele parece ter tido uma infância normal, nada que pareça indicar que ele foi abusado psicologicamente. A Minnie havia encontrado um cachorro que ele quase cortou a cabeça com uma faca. Ele também gostava de cutucar as galinhas com uma vara afiada até que estivessem quase mortas. Essa é a infância desse cara, tá? Quando confrontado com esses incidentes, ele nunca admitiria a culpa, que é um projeto de seus crimes futuros. O mundinho de Wayne em que ele cresceu ficava em um quarteirão no lado norte de Tulsa e vários parentes moravam no mesmo quarteirão e perto também. Primeiro assassinato. Em 13 de outubro de 1972, Wayne era apenas um menino de 13 anos quando estava brincando com sua prima Dana Dean. Nossa, muito D nesse nome. De 4 anos em sua casa. Eles estavam envolvidos em uma atividade lúdica. Então ele pegou um pano azul claro de 2,5 centímetros e 30 centímetros e colocou em volta do pescoço dela, dando um nó e começou a aplicar pressão. Demora vários minutos e às vezes pode demorar até 6 minutos para estrangular alguém até a morte.
Ele teve que passar aqueles minutos olhando o rosto da sua pequena prima enquanto ela ficava azul e assistia a vida dela sair. Ele gostou muito. Este foi um grande avanço em relação aos animais e era algo que sua mente ansiava. Ele arrastou o corpo dela para um espaço baixo da casa e a deixou lá. Algumas crianças sempre pareceram pensar que se você não consegue ver ou ninguém encontra, então nunca aconteceu. Então o que ele pensou? Vou esconder o corpo dela, o que eles nunca viram e que nunca acharam, nunca aconteceu. Não acho que ele estava pensando em um acobertamento na hora, mas a polícia foi chamada e por fim Wayne mostrou onde havia deixado, mas disse que foi um acidente. O investigador da polícia de Tulsa, Larry Johnson, cuidou do caso. Ele nunca admitiu matá-la de propósito, como as galinhas e o coelho. Durante a década de 1970, os jovens foram acusados no sistema de tribunais de menores, exceto alguns casos. Não foi até o aumento de crimes contra jovens, principalmente assassinatos, assalto à mão armada. No final dos anos 80 ao início dos anos 90, que eles foram transferidos para tribunais de adultos. Então, naquela época, crianças não eram julgadas, né? Em 22 de dezembro, o tribunal decidiu e todas as partes concordaram que ele seria enviado ao Hospital Central Griffin Memorial State, em Norman, Oklahoma, para avaliação, supervisão e tratamento. O Hospital Central tem uma ala infantil chamada Centro Infantil Phil Smalley. O Dr. Harold Sullivan estava encarregado de Wayne e em 2 anos decidiu que não havia problema em se juntar à sociedade para visitas em casa e não havia estipulações sobre estar na companhia de outras crianças. Então o médico aí decidiu que depois de um tempo internado fazendo tratamento, ele podia voltar à sociedade. Então é isso, né, gente? Ele assassinou a prima de 5 anos, contou, foi pro hospital, eles dizem que estava tudo bem, ele voltou a viver na sociedade. Segundo assassinato. Em uma visita em casa em 3 de junho de 1974, aos 14 anos, Wayne acrescenta uma segunda vítima para si mesmo. Craig Bandon Neal era o vizinho de 3 anos de Wayne e sua mãe Julie Lowe, quando ele desapareceu. Eles não tiveram que olhar muito longe e espelhava o primeiro, exceto uma nova e importante adição. O garoto foi encontrado embaixo da casa, em um saco de lixo, e foi encontrado com um pênis decepado. O ex-oficial do DP de Tulsa, Martin Van, foi informado por Wayne que ele brincava de esconde-esconde, mas era mais como matar e se esconder. Wayne diz que sufocou Craig e usou uma faca de cozinha enferrujada para remover o pênis. Wayne se declarou culpado de homicídio culposo em 2º grau e foi condenado a 4 anos de prisão. Até agora, são 2 crianças mortas e 2 anos no hospital. 4 anos de prisão. O falecido pai, Ronnie Neal, processou todos os envolvidos no problema, desde um membro de conselho médico até a mãe da criança malvada. Gente, eu imagino a dor dessa família. Esse pai foi lá, processou todo mundo, inclusive a mãe do menino. Como que vocês liberam uma criança para viver na sociedade se essa criança não está preparada? O tribunal decidiu que todos estavam fora dos limites, exceto o Dr. Sullivan e a família do assassino, é claro. O Dr. Sullivan não se importava ou simplesmente não tinha inteligência comum para saber que colocar Wayne de volta na sociedade tão rapidamente não terminaria bem. Se você tem uma criança que está matando animais e depois passa a matar uma criança pequena, é mais provável que ela mate novamente se tiver oportunidade em tão pouco tempo. Ele deveria ter sido estudado até a idade adulta de 18 anos. Em 2 anos ele estaria fora, 2 anos não é um momento, não é momento certo. E a repetição e outra criança vai morrer. É muito louco, gente. Meu Deus do céu.
Wayne sairia da prisão 9 de março de 1977, a tempo de se matricular na escola e ser rejeitado no baile da noite. Art Flick foi o advogado de Tulsa que o representou durante seus 2 casos anteriores de assassinato e também se tornou um mentor e um amigo que o ajudou a se matricular na escola. Ele estava lá para ouvi-lo falar sobre o incidente do baile. Em algum momento, Wayne se casou e teve um filho com ela. Ele também abriu uma oficina de funilária chamada Chopper's Body Shop e apenas um quarteirão de sua casa. Então, o que aconteceu? Ele foi rejeitado no baile, mas acabou se casando com a menina e teve um filho com ela. Terceiro assassinato. Em 20 de junho de 1989, Justin Delbert Wiles, de 13 anos, foi dado como desaparecido de sua casa. 4 dias depois, sua mão direita e o braço foram descobertos saindo da lama em uma margem no lago Bixhoma, de Bixby. Estava parcialmente embrulhado em um saco plástico. Além disso, foram encontrados a 2 décimos de milha de distância, atrás de algumas pedras, a coxa de Justin e seu torso desmembrado, envolto no mesmo tipo de saco. Ai, gente, meu olho... Isso até me dói. A sua cabeça foi encontrada apenas flutuando no lago com uma pedra amarrada ao queixo de Justin por um fio. O legista identificou o corpo de Justin através das impressões digitais e suas cicatrizes atrás da orelha, que eram únicas. O assassino cortou sua cabeça, braços, pernas e genitália pós-mortem, usando cortes precisos nas partes do tecido mole por um tipo de lâmina afiada. O assassino tinha experiência. Não demorou muito para que o departamento de polícia de Bixby trouxesse a polícia de Tulsa para a investigação, já que era onde Justin morava. Tulsa deve ter olhado rapidamente para cima para ver quais pedófilos moravam perto e viu que Wayne Garrison morava a 5 quarteirões de distância e sua loja ficava entre eles. 2 conhecidos, Brian Hasdallen e Scott Essery, estavam na loja no dia em que Justin desapareceu. Brian viu Justin na loja e deixaram Justin trancado lá dentro. Quando voltaram, Wayne mencionou pescar no lago de Bixhoma. Scott ouviu Wayne pedir a Justin para se juntar a ele para pescar no lago. Scott viu Justin e Wayne saindo da oficina no carro de Wayne. A impressão digital de Justin encontrada na janela interna do passageiro do carro prova que ele estava lá. Wayne se sentou com o investigador e admitiu tê-lo visto naquele dia, mas disse que Justin tinha saído por volta das 11 horas e disse que voltaria em 1 hora, mas não voltou. Wayne disse ao meio-dia que falou com um vizinho depois, foi ver se seu agente de seguros antes de ir ao lago para pescar. Ele também admitiu ter ido ao lago Bixhoma para pescar. Ele admitiu possuir uma faca de combate de 6,5 polegadas e conhecer os locais onde o corpo estava encontrado. Dentro da porta-malas do carro, eles encontraram aquele fio vermelho idêntico que havia sido cortado e faltava um pedaço. Os testes forenses mostraram que ambos os fios tinham uma faixa preta calafetada. Durante uma visita ao escritório da polícia, ele estava parado na recepção quando um policial passou e disse que algumas partes do corpo foram encontradas no lago. Wayne disse, não fui eu, e saiu da delegacia. Apesar de todas as evidências e circunstâncias que eu acho que foram esmagadoras, o promotor público de Bixby e Tulsa deixou cair a bola e ele não foi acusado. Vamos dar o fora daqui, honey. O cara não foi acusado mesmo tendo todas essas provas contra ele. Em 1989, Wayne e sua esposa empacotaram todos os seus pertences e pegaram seu filho e foram para fora de Tulsa para Charlotte, Carolina do Norte. Os detetives se embaralharam e o melhor que puderam produzir foi um mandado de prisão por um pedido de seguro falso e ele foi sentenciado a 18 meses em uma prisão de Oklahoma. Ele cumpriu 9 meses e foi liberado de volta para a Carolina do Norte, onde teria que ficar longe de crianças.
Em 1996, a polícia local recebeu uma chamada sobre um menino desaparecido de 11 anos. O chefe reconheceu o endereço como sendo um vizinho próximo de um assassino de crianças que outro policial da Carolina do Norte notificou de que Wayne havia se mudado para sua cidade meses antes. Eles visitaram Wayne e fizeram-lhe perguntas básicas, mas mesmo que ele fosse nervoso, eles não tinham nada para prendê-lo. Ele estava nervoso, mas eles não tinham nada para prender, eles não tinham nenhuma prova. Assim que eles voltam para a delegacia, uma ligação chega e é Wayne. Ele está muito animado. Ele diz que você não irá acreditar, mas a criança desaparecida entrou em casa. Eu ri alto quando li isso. O garoto estava realmente tonto e não parava de adormecer, então eles entrevistaram Wayne. Então o que aconteceu? Sumiu uma criança de 11 anos, os policiais foram na casa de Wayne, ele pensou, não vou matar essa criança, vou devolver essa criança para os pais. E aí ele mesmo liga para a polícia e fala, vocês não vão acreditar, a criança acabou de entrar em casa. Ainda bem, viu? Pelo menos isso, ele não matou a criança. Ele não admite a culpa, mas quando o garoto volta à realidade algumas horas depois, ele conta como Wayne o manipulou para pensar que sua família é má e diz que vai ajudá-lo a escondê-lo e deixá-lo ficar. O garoto se esconde no galpão de Wayne como planejado. Os policiais encontraram embalagens de doces lá. Então Wayne o leva para o banheiro, onde ele construiu um armário semi-escondido onde caberá o garoto. Provavelmente depois que ele for morto, o plano deu errado, quando ele foi dado como desaparecido muito rapidamente, e quando o chefe estava na porta de frente conversando com Wayne, o menino estava na esquina ouvindo. Wayne disse que deu ao menino 2 pílulas que eram uma erva chamada ginseng. Não era tão popular então até a moda da bebida energética, vários anos depois, o caso do Red Bull. Ele mostrou-lhes o frasco e foi então que percebeu que alguém devia ter adulterado os meus comprimidos. O chefe, que não era nada estúpido, bateu com os ferros nele. O chefe e os detetives foram muito espertos sobre isso. Eles rapidamente leram as 2 investigações anteriores de Tulsa e descobriram que Wayne gosta de fazer um jogo como com detetive, enviando-os em perseguições de ganso selvagem. Tipo, ele tentava enganar os investigadores, sabe? Tipo, vamos brincar aí de cão e gato, né? De caça e caçador aí. Por isso, os policiais não o confrontaram de forma acusatória e apenas o visitaram como outras casas do bar. Isso o assustou o suficiente e o levou a uma ligação, mas eles tinham um plano que seguiriam se ele não tivesse feito. Ele se confessou culpado de prescrever analgésicos em um menor e uma acusação de rapto de menor. Ele foi condenado a 3 anos de prisão. Mesmo assim, até agora, por matar 3 crianças e sequestrar outra, ele cumpriu cerca de 5 a 6 anos na prisão e alguns meses em um hospital. Então imagina, ele matou 2 crianças, a terceira ele sequestrou e ele ficou 5 a 6 anos na prisão e alguns meses no hospital. Tipo, como assim? Né? É muito louco de saber que por um erro médico, as 2 últimas crianças que foram assassinadas não podiam ter sido salvas e graças a Deus o último menino não foi morto, né? Mas é triste. Eu não consigo nem imaginar o que essa família passou. Até mesmo os pais dele, né? Eles não têm culpa. Eu acho que eles não queriam criar um assassino. É horrível, mas vamos finalizar. Detenção final e julgamento. Em 22 de outubro de 1999, Wayne, the Child Killer, saiu da prisão da Carolina do Norte como um homem livre. Ele avançou alguns metros antes de que um dos melhores agentes da SBI de Carolina do Norte o prendesse pelo assassinato em primeiro grau de Justin Delbert Wiles. Após a extradição, enquanto ele estava no condado de Tulsa, Wayne entrou com uma ação judicial alegando que precisa de pelo menos 10 mil para dor e sofrimento. Aparentemente, ele foi colocado em confinamento solitário e não gostou disso. O cara ainda tem a coragem de pedir $10 mil. Corajoso, viu?
O julgamento começou em novembro de 2001 e terminou em dezembro. Mais uma vez, ele foi representado por seu bom amigo Art Flick, juntamente com outros advogados. Em casos de pena de morte ou assassinato capital, o réu terá vários advogados, sendo um deles especialista em pena de morte. O júri ouviu do melhor amigo de Wayne, Rick Collins, espero que ele não tenha filhos. Perguntaram-lhe como estava Wayne naquele dia do homicídio. Rick disse, ele estava coberto de muita sujeira, parecia que tinha lutado contra a sujeira. O promotor pediu-lhe para descrever o cheiro que você associou ao Sr. Garrison. Ele cheirava como se tivesse estripado um animal, com odor extremamente ruim, Rick respondeu. Deve ser assim que uma pessoa cheira quando corta um pré-adolescente. Deve ser preciso ser um serial killer para suportar o cheiro. Rick também disse que alguns meses depois de Wayne se mudar, recebeu um telefonema dele. Wayne supostamente disse, é melhor você esquecer o que sabe, porque você tem uma filha. Eu acho que é besteira. Pessoalmente, Wayne não era uma pessoa difícil para os adultos. Simplesmente não se encaixava na sociedade. Os detetives de Tulsa estavam examinando as fotos da autópsia do braço desmembrado de Justin e notaram uma marca de mordida que acabou sendo parecida com a fileira dos dentes de Wayne. Observe que as marcas da mordida não estão mais sendo apresentadas no julgamento como prova porque foram consideradas imprecisas. Wayne foi considerado culpado e condenado à morte. Sentença de reviravolta. Um recurso em 2006 determinaria que ele não foi representado o suficiente na sentença e a sentença de morte foi anulada. Jesus, comemorei cedo demais. Wayne é condenado à prisão perpétua por D.A. Harris e ele aceita. Ele ainda está vivo e cumprindo pena em uma prisão estadual de Oklahoma. Wayne foi o segundo serial killer de Tulsa, de um total de 3. A senhora Nanny Doss, também conhecida como o assassino da avó, e Gary Alan Walker. Gary pediu ao meu pai uma carona no Quick Trip, na 51 em Union. Ele estava com um olho roxo e foi no mesmo mês que matou muita gente. Ele ficou com raiva quando meu pai recusou e bateu na lateral de sua caminhonete. Se meu pai tivesse aceitado, ele seria outra vítima, porque Gary nunca deixou um cidadão que o ajudou vivo. Nossa. Então, o que aconteceu? Ele foi considerado um dos 3 serial killers da cidade. Aí eles contaram aqui um pouquinho o caso dos outros, né? Que foi o assassino da avó e o assassino do que paravam para ajudar ele. E é isso. Em vez de estar morto, ele tá aí pagando na prisão. Bom, prisão perpétua é para sempre na prisão até morrer. É a mesma coisa que pena de morte, né? Nunca mais sai da prisão, só sai de lá quando morrer. Então, é triste. Uma citação que o cara fez foi, um ex-chefe da polícia fez foi: uma parte do cérebro de Wayne sabe o que está fazendo, e a outra parte o esconde. Wayne nunca admitiu nenhuma das coisas ruins que fez. Então, o que acontece? Uma parte do cérebro dele sabe que ele está fazendo algo errado, e a outra esconde e tenta amenizar a situação. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa aí a minha dicção, eu li muito rápido porque era um vídeo meio longo e era muita informação. E eu tive que traduzir do inglês para o português, então tem algumas palavras que fica difícil, algumas frases que ficam meio estranhas, mas foi por causa da tradução. Porque se eu for ler inglês e traduzir para português o que eu entendo, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Deixe seu joinha se você gostou desse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E deixe seu comentário aí o que você achou desse caso. Tá bom? E é isso. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!